Até nesse caso, quando a gente acabou comentando um pouco a, sobre o papel do empresário, sobre a personalidade de quem faz dinheiro, e a gente acabou dizendo, mostrando que realmente não é um processo simples, né? Creio que a maioria das pessoas entendam isso, mas a gente acabou refletindo também sobre esse tema. E, e retomando quando você fala de ganhar dinheiro, eu acho que um aspecto também que é muito presente no Brasil, pelo menos, a influência religiosa, no sentido de que a habilidade que você tem, o dom, que é a palavra muito comum utilizada, que esse dom é dado por Deus, né? Então ele é um presente. É um presente que eu posso fazer o que eu quiser com ele. Fica feio eu jogar fora, então eu uso ele de certa forma. Às vezes eu crio meu negócio, ganho dinheiro. Como eu ganhei esse presente, na verdade, esse dom é meu e não é, eu me sinto culpado quando eu ganho dinheiro. Porque aí o que eu vou fazer com esse dinheiro que não é meu? Né? Porque eu não construí isso, como diria o Obama, né? Eu não fiz isso, não é meu. Então, se não é meu, é roubado. E se é roubado, é ruim. Então, eu me sinto culpado e por isso, muitas vezes, o empresário acaba tendo a necessidade pessoal e social de criar uma non-profit e, enfim, doar o seu dinheiro, porque caso contrário ele vai ser condenado moralmente pela sociedade, pelas pessoas, porque ele foi ganancioso ou outros termos pejorativos que são utilizados, né? Mas dentro disso, é só por isso que os empresários costumam ser tão odiados? Por... Sim, eu acho que tem, né, são esses fatores que tu comentou, não é? A regra geral é difícil para a população, né, população geral, é distinguir a origem da fortuna de alguém. Então, isso, mesmo em português, a gente chama de empresário. Nós não temos o termo empresário corrupto ou alguma coisa nesse sentido, né? E o próprio termo empresário ele não é visto com bons olhos. Não é como, por exemplo, médico. Se eu falo para alguém, eu sou médico, as pessoas acham que é uma boa profissão, né? Uma profissão moral. Se eu falar, eu sou professor, eles, eu sou uma boa profissão, uma profissão honesta. Agora, se eu falar, eu sou empresário, isso, de regra geral, é vista com maus olhos, porque é questionável, vamos dizer assim, qual a origem da fortuna da pessoa, né? Então, tem um bom contraste disso. Tem uma startup brasileira chamada Conta Simples, que é uma startup hoje, deve ter uma variação nos seus bilhões. E se eu pego esses empreendedores brasileiros que criaram essa startup, e eu pego o Odebrecht da vida, né, que tinha lá os seus contratos superfaturados por favor do Estado, etc. Eu posso dizer, os dois são empresários. Só que isso de fato não é verdade, né? Eu acho que em parte seria bom se a gente tivesse um outro termo para fazer essa distinção, né? Então, da mesma forma, outra questão que tu comentou, em filmes e séries, né, normalmente os vilões são empresários. O vilão não é o médico, não é o dentista, é o empresário, é o grande empresário, ele está com um terno, com uma cara muito séria. O Ah, Lex Luthor? isso, O Lex sim, Luthor me vem à mente. sim, e é o empresário e ele acaba usando a sua fortuna para o mal, né? Então, assim, a gente Ele não quer pensa, destruir o bem, né? Ele quer destruir o super-homem. No sim, caso, sim, esse super-herói nietzschiano, sim, ele então quer é muito destruir raro, ele. exato, é muito raro a gente ter uma visão, a, a, a gente ter uma visão do herói que faz algo, que é um bom empresário. Agora, pensando nessa questão de super-heróis, eu estava pensando no Iron Man, né, o Homem de Ferro, em que ele é não, o personagem ele é muito rico. Eu não sei exatamente a origem da fortuna dele, mas eu imagino que tenha a ver com negócios, alguma coisa nesse sentido. Mas do que eu conheço do personagem, a gente praticamente nunca vê ele trabalhando. No sentido, a gente nunca vê ele resolvendo problemas, criando negócios, alguma coisa nesse sentido. Ah, e quando vê, vamos dizer assim,
eu acho que acaba sendo um pouco uma caricatura, que é uma pessoa que só diz para os outros o que fazer, né? Não é uma É, pessoa que sabe. e ele é um personagem, parece um pouco contraditório, porque teoricamente a fortuna dele é oriunda de contratos com o governo. Ah, E ok. aí, quando você fala disso, você não sabe se são contratos legítimos, você pode questionar a própria ideia da função do governo como protetor, né? No caso, o objetivismo concorda na questão das funções básicas do governo, entre elas a segurança interna e externa, mas como foi que ele enriqueceu não aparece no filme. Aparece no filme algumas vezes ele trabalhando um pouco, e aí depois ele tem as suas tarefas como super-herói ali. E nos últimos filmes da Marvel, mais corrompido ainda, porque daí ele nem faz o papel de herói muitas vezes, né? Ele acaba sendo secundário, totalmente secundário à própria história. Então, esse é um exemplo muito bacana de que é um empresário, a gente não sabe, como tu disse, a origem da riqueza dele, mas que o próprio papel do empresário ele acaba ficando em terceiro, quarto plano, né? Em primeiro lugar, ele é o homem de ferro, né? Ele é o herói, mas não importa, não importa quem é o cara por baixo da armadura, né? Só importa que ele usa aquilo e pronto. Assim, a mesma coisa com relação ao Batman, né? O Bruce Wayne, ele herda a fortuna dos pais, né? Os pais morrem, ele herda... Ah, spoiler, né? Para quem não sabe a história. Ele herda a fortuna dos pais, mas até onde eu... Talvez nos quadrinhos isso seja mencionado, mas só do que eu lembro dos filmes, não é mencionado em lugar nenhum qual a origem dessa fortuna. Tipo, ele simplesmente é um multibilionário. E aí ele usa essa fortuna para ser um super-herói. Mas a gente não entende ele como uma pessoa que está criando riqueza, que está empregando pessoas, criando produtos e serviços, né? Quando a gente vê ele como na função de empresário, é na função é a função filantrópica, né? Ele está doando dinheiro para isso, para tal causa, né? E não ele como uma pessoa que está resolvendo problemas, né? Então, todas essas questões que a gente vê em filmes é o que acaba gerando a perspectiva que a gente tem sobre como funciona um empresário. Me vem à mente aquele filme do o Lobo de Wall Street, né? Que é baseado numa história real, né? Mas aquilo é uma caricatura do que é um empresário, né? Aquele é exatamente o exemplo do segundo tipo que a gente, né, que a Ayn Rand comenta no artigo, que é a pessoa que ela está preocupada com o que os outros vão pensar, não uma pessoa que de fato está preocupada em criar riqueza, né?